Olá, queridos, boa tarde. Mais um dia aqui para compartilhar a palavra com vocês. Aproveitar que está aqui tudo tranquilo, tudo silêncio. Deu até para colocar aqui uma musiquinha de fundo. Aproveitar que os filhos estão dormindo. E aí eu tenho um conteúdo muito legal para estar falando com vocês hoje. Primeiro, quando eu falo em compartilhar a palavra, não quer dizer que eu vou estar lendo a palavra por vocês. Não. Na verdade, e de verdade, o que eu quero é incentivar cada um a estar lendo mais a palavra. Nós precisamos estar lendo constantemente, ter uma constância na leitura da palavra diariamente. A leitura da palavra precisa ser para a gente da mesma forma como a gente toma banho ou como escova os dentes, né? Tem gente que talvez não escova os dentes todos os dias, mas o banho, se a gente não tomar banho todos os dias, já viu, né? Então, é isso, a leitura da palavra ela precisa ser uma constância na nossa vida, né? E aí, eu queria estar compartilhando a palavra de hoje, que é em Salmos, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, né? Que diz: Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores e nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham, e ele tem sucesso em todas as suas atividades. Então, talvez o que esteja nos faltando é o prazer. A gente ainda não conseguiu encontrar o prazer de ler a palavra. E é isso que eu quero, através das minhas experiências, através da forma como eu tenho aplicado a palavra de Deus na minha vida, despertar em vocês essa fome, essa sede, a mesma fome e sede que o Senhor despertou no meu coração. Quando eu comecei a ver quanto prazer tem na lei do Senhor, quanto prazer tem na palavra. Se a palavra de Deus ela não tivesse tanto prazer, tanta alegria escondida, será se Davi ele teria dito isso? Que nós devemos, que a lei fazer do Senhor a fonte da nossa alegria, que nós devemos meditar nela dia e noite. Será se fosse algo chato, algo sem prazer, ele teria nos incentivado a meditar em algo dia e noite? Eu creio que não, como da mesma forma eu tenho experimentado isso, mas o que a gente precisa é entender como encontrar esse prazer, e aí existe vários passos, existe toda uma caminhada na leitura da palavra, mas eu garanto que nessa palavra, que nessa Bíblia, existe muitos tesouros guardados de Deus para mim e para você, se eu tiver encontrado 1% do que Deus tem guardado aqui para mim, eu achei muito, que eu acredito que não chegou nem a 1% ainda. Mas, enfim, então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, algumas orientações práticas. Primeiro, para entender, eu queria, quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu queria que você assistisse, voltasse, assistisse o primeiro vídeo, que aí você vai entender. Eu falei no primeiro vídeo que eu tenho identificado 2 grupos de pessoas. Primeiro grupo são de pessoas que estão lendo a Bíblia, mas não entendem. O segundo grupo, pessoas estão lendo a Bíblia, mas não conseguem colocar em prática. E o terceiro grupo, eu lembrei hoje e queria aqui incluir, que é pessoas que ainda não estão lendo a Bíblia, que existe muito ainda. E eu vou falar um pouquinho para cada um. Se o vídeo ficar longo, eu vou estar dividindo ele de 2 vezes. Mas vamos lá. Pessoas estão lendo a Bíblia, mas não entendem. Aí eu citei até o exemplo da moça, que eu encontrei na praça, sentada, e que ela, lendo a Bíblia sem entender, ela estava procurando no Google, respostas. E assim, eu queria orientar vocês que estão nesse grupo, a primeiro, antes de ler a palavra, está fazendo uma oração, porque ninguém melhor para responder para a gente do que o autor da Bíblia, que é Deus. Então, ore a Ele antes de começar a ler, peça a Ele para que dê o discernimento, o entendimento. Um outro ponto também, uma segunda orientação prática que eu queria falar, é sobre as traduções, porque tem realmente umas traduções que são muito difíceis de entender. Aí eu que já leio há bastante tempo, assim, tem umas realmente que eu preciso mudar a tradução para que eu possa entender melhor. E aí eu vou citar um exemplo prático. Hoje, mais cedo, eu estava conversando com uma amiga, uma conhecida minha, e ela pediu para me explicar um versículo para ela, em Salmos.
o final do versículo que ela não tinha conseguido entender. E de verdade, nem eu na hora assim não entendo, né? Porque são palavras que a gente não costuma usar no dia a dia. Eu sei que era mais ou menos falando sobre olhar altivo, né? E tinha uma outra palavra lá mais difícil. E aí eu fui na outra linguagem que eu vou indicar aqui para vocês. E aí ficou bem mais fácil, tanto para ela como para mim também, né? Ficou bem mais fácil, não precisou nem eu explicar. Por si só a palavra já explicou para ela, né? Que falava que era o que? Olhares, né? Pessoas arrogantes e orgulhosas. Então isso já se torna mais fácil, porque já está mais presente no nosso dia a dia. Então, você está lendo a palavra e não está conseguindo entender, eu vou te indicar 2 traduções que eu uso e facilitam demais para mim, que é a NBVP, né, tracinho P, que foi esse que eu li aqui, Salmos, para vocês, que é a Nova Bíblia Viva em português, né? E a outra tradução também que eu uso muito é a NTLH, que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, né? E a NVI, quando eu quero ler umas palavras mais difíceis também para, né, para ficar mais apurada nas palavras que a gente não costuma usar no dia a dia. Eu uso muito a NVI, que muita gente usa, certo? O primeiro grupo foi essas orientações hoje. O segundo grupo, pessoas estão lendo a Bíblia, mas não conseguem colocar em prática. E aí é um pouquinho mais difícil, porque aí vai de pessoa para pessoa. Por que você não está conseguindo colocar em prática? É porque você não está entendendo, né? Porque você não está tendo discernimento. Se é isso, cabe a mesma resposta lá do grupo, né? Pro grupo de pessoas do número 1, né? Que eu falei, ver outras traduções, né, fazer uma oração primeiramente. Mas se não foi isso, por quê? Seria outro motivo? Porque eu não consigo me submeter. Porque eu tenho dificuldade de me submeter à palavra. Né? E aí eu queria citar um exemplo de uma grande pregadora que eu sempre escuto as ministrações dela, que é a Joyce Meyer, né? Ela fala assim, que a gente precisa ler a palavra de Deus como um remédio. Tipo, se eu tô com dor de cabeça, eu não vou tomar um remédio para gripe. Eu vou tomar um remédio específico para dor de cabeça. Né? E aí ela nos orienta a ler a palavra direcionada ao que eu tenho dificuldade, direcionada ao meu problema. Aí eu tenho um problema de ansiedade, então eu vou ler passagens da Bíblia direcionada a esse problema, a ansiedade. Eu tenho um problema de submissão, eu não consigo me submeter aos meus chefes no trabalho, eu não consigo me submeter ao meu marido, né? Eu não consigo me submeter a nenhum tipo de autoridade. E aí você precisa ler versículos específicos sobre submissão. Outra coisa que eu vejo muito, eu não consigo perdoar. Acho que, né, você deve ouvir demais pessoas falando isso. Eu não consigo perdoar. Então você precisa ler, né, passagens específicas sobre perdão. Né? Já adiantando que o perdão, ele é, acima de tudo, uma decisão. Né? Primeiro a gente decide. Mas aí não é fácil. Falar é fácil. Praticar eu sei que é bem mais difícil. Eu me coloco no lugar de cada pessoa que tem essa dificuldade, porque eu já tive muitas dificuldades e, para a glória de Deus, eu já tenho conseguido vencer algumas. Né? Mas sempre vai ter, com certeza. Então eu te digo isso. Sara, mas como é que eu consigo encontrar só passagens sobre perdão? Aí tem as nossas concordâncias, né, bíblica, no final de cada Bíblia tem, né, a concordância bíblica, que lá vai ter perdão, e vai ter vários versículos da palavra que fala só sobre perdão, só sobre submissão. Ou você pode ir no Google também, né, bota lá versículo sobre perdão, e aí vai aparecer todos os versículos sobre perdão, certo? E aí vamos continuar avançando, vamos continuar crescendo, porque é isso que o Senhor ele quer da gente. Ele quer que a gente leia a palavra dele, que a gente coloque em prática, porque só assim a gente vai ter mudanças reais na nossa vida. Eu quero isso na minha vida, eu quero isso para a sua vida. E aí vamos para o terceiro grupo de pessoas, que é pessoas que ainda não estão lendo a Bíblia, né? Eu tenho certeza que depois desse vídeo, se você ainda não está lendo a Bíblia, eu tenho certeza que você vai começar a partir de hoje. Eu torço e oro para que isso aconteça. Né? E aí, você ainda não está lendo a Bíblia. Sérgio, eu não sei por onde começar. Então eu te indico, não comece pelo começo. Geralmente um livro a gente começa pelo começo, né? Lá pelo comecinho do livro. A Bíblia ela não é um livro qualquer. Então eu te digo, não comece
por Gênesis, né? Primeiro, tem uma grande chance de você desistir, não, talvez não no primeiro livro, no segundo livro, que aí vem todas as leis, vem toda a genealogia, que é bem complicado, né? Eu te digo que quando eu comecei, né, a caminhada com o Senhor, a caminhada nos caminhos de Deus, eu fiz isso porque eu não tinha orientação, né? Eu não tinha ninguém que me orientasse, então eu comecei por Gênesis. Então eu nem lembro se eu desisti pelo meio do caminho, mas uma coisa é certa, eu me tornei muito religiosa. Porque eu vi muita lei, eu vi muito um Deus que severo demais, né? E eu conheço várias pessoas que começaram a ler a Bíblia só no Antigo Testamento, só lá desde Gênesis, né? Só no Antigo Testamento, e se tornaram muito religiosas, muito, muito mesmo. Então, a minha indicação é você começar por livro de João. E já ouvi várias pessoas indicando também dessa forma, né? Começa pelo livro de João, né? Depois segue os outros 3 evangelhos, né? Começa Mateus, Marcos, Lucas, certo? Então, engraçado, eu tinha muita dificuldade de entender Jesus, né? A experiência minha. Eu tinha muita dificuldade de entender Jesus. Eu achava que Jesus era apenas um homem bom, mais um profeta. E tem religiões que pregam isso, né? Que Jesus ele não era Deus, que Jesus ele era apenas um homem bom. E eu passei muito tempo entendendo isso, só que eu não conseguia botar isso pra fora. Eu não conseguia admitir isso, na verdade. Né? E só bem recente, foi que Deus me mostrou que eu ainda não entendia Jesus na sua essência, quem ele era como Deus, né? E ainda estou entendendo, para dizer a verdade. E aí o que foi que Deus me fez? Né? Segui o conselho de Joyce Meyer. Eu vou ler só sobre Jesus. E aí eu li o quê? Só os evangelhos. Né? Eu já estou na segunda vez que eu estou lendo só os evangelhos. Já li a primeira vez, né? E estou lendo já pela segunda vez. Então, é isso. Você vai começar a ler a Bíblia agora? Começa pelos evangelhos, começa pela história de Jesus, porque a Bíblia toda ela vai apontar para Jesus, né? Se você ficar lendo só os evangelhos, você já vai ler muita coisa, você já vai entender muita coisa, porque a palavra de Deus toda, ela aponta para Jesus. Todo o sentido da nossa vida, ela começa em Jesus. Foi Ele que morreu na cruz por nós, né? É nele que tem todo o sentido da nossa vida. E aí, ficou já muito conteúdo para um vídeo só. E nas próximas vezes a gente vai estar conversando sobre outros assuntos, tá bom? E aí eu já queria te pedir para, né, se você se identificou com algum desses grupos, se você já começou a ler a Bíblia depois de estar vendo esses vídeos, compartilha aqui com a gente, comenta aqui com a gente, né? Se você lê uma passagem que você não entenda, pode deixar aqui no comentário que a gente vai estar, eu vou estar te ajudando, eu tenho certeza que outras pessoas também vão estar te ajudando. Né? E é isso, vamos estar interagindo, vamos estar compartilhando, vamos estar dividindo. Né? Que não pare aqui, que não seja apenas poucos vídeos, mas que possa se estender por muito tempo essa nossa caminhada. Amém? Então fica com Deus, né? Uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser.